você agora, o seu irmão que está do seu lado, olhando para a peteca dos olhos dele, dedinho de profeta, eu vou contar de 1 até 3. Quando eu contar no 3, você vai dizer honra, ou perdão, você vai dizer renúncia gera honra. Fechado? Vamos ver se vocês são bons de negócio. Vamos lá. 1, 2, 3, já! Renúncia gera honra. Eita, glória a Deus! Aleluia! Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. Nós estamos em uma campanha de honra. Está baseado no livro de Salmos, número 23, versículo 5, aonde o salmista Davi faz uma oração, um cântico, dizendo para Deus preparar uma mesa na presença dos seus inimigos e ungir a sua cabeça com óleo para que o seu cálice transborde. Queridos e amados irmãos, para você entender essa passagem, deixa eu levar você um pouco atrás para você entender esta passagem. Abraão, ele vem ser a 10ª geração de Noé, depois do dilúvio. 352 anos se passaram depois do dilúvio. Abraão era servo de Deus desde os seus 17 anos de idade, mas passava dentro da sua casa uma luta travada, porque seu pai, além de ser idólatra e adorar a outros deuses, a profissão dele ainda era criador de presépios de deuses. Então havia um conflito dentro desta casa, porque Abraão adorava um Deus vivo e o seu pai adorava a deuses feitos por mão humana. Então havia dentro desta casa uma contenda, mas nem por isso Abraão se deixou abater por esta dificuldade. Continuou a servir a Deus, muito questionado pelo seu pai, muito criticado pelo seu pai, mas mesmo assim Abraão continuou a sua jornada. Glória a Deus! Glória a Deus. Só que agora Abraão não tem mais 17 anos. Abraão agora tem 75 anos de idade. O seu pai não tem mais 60 e nem 80. O seu pai tem 200 anos de idade. Abraão vai conseguir, com a sua espiritualidade, convencer o seu pai a fazer uma viagem. Preste atenção, isso aqui é muito forte. Por isso que eu disse para vocês que o único problema que eu ia ter era de horário. Amém? Mas eu vou abreviar. Eu vim aqui para abençoar a sua vida e entregar o que Deus me mandou. Glória a Deus. Amém? Amém. Abraão não tem mais 17, Abraão tem 75. Seu pai não tem mais 80, seu pai tem 200 anos de idade. Abraão vai convencer o seu pai e a sua família a fazer uma viagem. E nessa viagem a Bíblia vai nos revelar, depois de 6 anos, essa viagem a Bíblia vai nos revelar que o pai de Abraão, chamado Tera, vai morrer. Alguém está me entendendo? Glória a Deus! Vai falecer. E nessa morte do pai de Abraão, uma única pessoa vai sofrer mais do que todos nessa morte. Quem? Quem, igreja? A sua esposa. A mãe de Abraão. Afinal de contas, Tera foi o único homem da história da vida dela. Não estou falando de um casamento de 5 anos.
Não estou falando de um casamento de 10 anos, não estou falando de um casamento de 20 anos, de 30 anos. Estou falando de um casamento de 155 anos de idade. É muito tempo de convivência. Conheço pessoas que se casam 1 ano de casado. Quando acontece uma separação, uma morte, a pessoa sofre. Porque a pior coisa que tem é perder quem você ama. A dor é tão grande que nem um tempo consegue apagar a perda de alguém que você ama. O único homem da história da mãe de Abraão morreu. Com isso, ela vai sofrer. Ela vai entrar em estado de depressão. Ela vai perder o apetite, ela vai perder o prazer de viver. E com isso, alguém vai sofrer a consequência. Quem? Abraão tinha 2 irmãos, só que esses 2 irmãos já não moravam mais debaixo do mesmo teto. Por que, bispo? Porque casaram, reconstituíram famílias e foram viver as suas vidas. Abraão não. Continuou morando debaixo do teto dos pais, porque era aquele filho caseiro que conviveu todas as dores, sofrimento, lutas, vitórias, conquistas que a família teve. Depois de 28 dias após a morte de Tera, pai de Abraão, Abraão vai se comover. Uma quinta-feira, 9 horas da manhã, ele vai sair do seu quarto, na tenda onde ele estava, vai se dirigir até a cozinha, como de costume, para tomar o seu café. Só que quando Abraão chega na cozinha, sem ser percebido e notado, a mãe dele vai estar soluçando e chorando, como todo e qualquer filho que ama os pais. Abraão vai sentir no coração a dor que a sua mãe está sentindo. E quando ele olha e vê aquela cena, os olhos de Abraão começam a se encher de lágrimas. Abraão começa a sofrer por olhar e ver a sua mãe naquele estado, debilitada, sem querer comer, chorando, o rosto inchado, o olho vermelho. Só que Abraão vai tomar uma atitude. Glória a Deus. Quando ele enxerga a sua mãe de costas, sem ser percebido, e ouve os soluços, o coração dele se arrebenta por dentro. A alma chora, porque está vendo a mãe passando por tudo isso e sofrendo. E Abraão sabia que perda nenhuma, ainda que você receba 10 palavras, 20.000 palavras, nada disso conforta e consola. Eu estou mentindo? Estão me abraçando, mas não conforta e não consola. Porque só quem perdeu sabe. E Abraão sabia que não adiantava chegar para a mãe dele e abraçar a menina, não. O que Abraão vai fazer? Vai virar as costas sem ser percebido, vai até a porta da tenda, vai abrir a porta da tenda e vai se reservar no lugarzinho privado que ele tinha costume de orar, vai dobrar o joelho e vai fazer uma oração com as seguintes palavras. Olhe para cá para você entender. Ele vai dizer: Deus, como um filho, eu não aguento mais olhar para minha mãe e ver esse sofrimento desde o dia que o meu pai morreu. E eu sei, Deus, que nesse momento é tão difícil que não adianta eu abrir a minha boca para abraçar ela, para tentar confortar, porque nessas horas nada do que eu disser vai confortar o coração dela, Deus. Mas eu me encontro aqui de joelho perante a sua presença para lhe pedir, Deus, conforta e consola o coração da minha mãe. Só que vai acontecer uma coisa que, como leitor da Bíblia e pregador, me chama muita atenção. Porque Abraão está dizendo: Deus, conforta e consola o coração da minha mãe.
E quando Abraão está pedindo de Deus para Deus confortar e consolar o coração da sua mãe, Deus vai dizer assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu pergunto e a igreja me responde: o que tem a ver o que Abraão está pedindo de Deus com o que Deus está pedindo de Abraão? Vamos lá, gente, me ajudem, eu prego assim. O que tem a ver? Nada. Abraão está pedindo para Deus comportar e com da mãe, e Deus está dizendo: sai, sai e sai. Primeira lição, quem trouxe caneta, anota. Primeira lição que eu aprendo dentro dessa revelação desta palavra, que vai ter momento na minha e na sua vida que nós vamos dobrar o joelho para pedir algo de Deus, e Deus não vai dar conforme o que nós estamos pedindo, porque se tem uma coisa que Deus conhece, é a nossa necessidade. Ah, bispo, mas está escrito na Bíblia que tudo quanto nós pedimos em oração, esse tudo tem limite. Glória a Deus. Porque você me perdoa o que eu vou dizer. Tem muito crente dentro da igreja que não estão preparados para serem honrados e abençoados por Deus. Eu falo por experiência. Tem gente pedindo de Deus que Deus abra a porta do emprego, e Deus não dá e não abre. Por quê, bispo? Porque o dia que Deus abrir a porta do emprego, ele vai voltar para o Egito. Ele não está preparado para trabalhar. Isso de glória. E tem de crente pedindo de Deus um carro, Eita, Jesus. e Deus não deu. Não deu por quê, bispo? Porque sabe que o dia que ele entrar dentro de um carro e esse carro for dele, ele não fica na igreja. Eita, Jesus. Eu tive aos 7 anos atrás um obreiro e um pastor da minha igreja, que ele vivia pedindo de Deus um carro, ainda dizia assim nas orações: eu quero um carro, Deus, para me levar e trazer teu povo para a obra. O carro que o Senhor me der é para a tua obra. Eita, Jesus. Eu disse: eu vou dar só para servir de lição para pessoas que estão em volta. Aí Deus foi e deu o carro, contou o testemunho, disse que o carro é da obra. Fiz o test drive. Eu disse: meu pastor, tem que você pegar o pessoal ali. Olhou assim para mim, fez uma carinha, aquela. Vou, sabe aquele voo e não vou? Conhece o voo? Foi, trouxe o pessoal, acabou o culto, eu disse: outro teste. Dá para o senhor levar? Aí a boca já encortou. Levou. No outro culto que eu pedi, ele já disse que não dava, porque o filho da irmã tinha feito isso, tinha feito aquilo. Eu disse: mas meu filho, tu não pediu o carro para a obra? Eita, Jesus. Foi, mas não dá. Tá bom. Deus deixou o carro com ele só 3 semanas. Depois de 3 semanas, ele não conseguiu pagar. Deus disse assim: eu dou e eu tiro. Porque se tem uma coisa que Deus conhece, é o nosso coração. Honra não é para qualquer crente. Bênção não é para qualquer crente. Porque tem crente que não pode ser abençoado, que o nariz empina e o peito tufa. Por que o senhor está falando isso, bispo? Porque o Espírito de Deus está mandando eu falar. Glórias a Deus. Conheço gente que quando não tinha nada, chegava na igreja, orava, jejuava,
participava de todos os movimentos, era o primeiro que chegava e o último que saía. Entrava, dava a paz do Senhor para todo mundo. Eita, glória a Deus. Eita Deus, quem está sentindo aí embaixo o que eu estou sentindo aqui em cima? Aí Deus abriu a porta do emprego, começou. Já dava a paz do Senhor segurando na pontinha dos dedos da gente. Porque você me perdoe, posso até não voltar mais aqui, mas tem uns crentezinhos dentro da igreja que precisa ser tratado por Deus. Porque tem uma vidazinha melhor, porque se veste bem, já acha que está acima dos irmãozinhos, já acha que só ele é o tal, o irmãozinho porque não está sendo abençoado, Deus não é na vida dele. Pare com isso, hipócrita. Glória a Deus. Sabe por que Deus te abençoou? Porque Deus sabe que se Ele não te abençoasse, tu sairia da igreja. Sabe por que Deus ainda abençoou o irmãozinho? Porque o irmãozinho tem raiz, não está na igreja buscando interesses financeiros, está na igreja para ser salvo. Então deixa eu te adiantar aqui da parte de Deus. Olhe para mim. Eu estou entregando essa mensagem hoje, porque hoje à tarde Deus falava comigo lá em casa na hora daquela chuvinha. Eu estava lendo a Bíblia, quando Deus dizia assim: meu servo, diz para a minha igreja que eu estou primeiro preparando e capacitando eles. Glórias a Deus. Depois que eu preparar e capacitar, aí eu vou honrar. Porque primeiro eu provo e depois eu aprovo. Glórias a Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus está te preparando. Está te preparando. Glória a Deus. O que tem a ver o que Deus está pedindo com o que Abraão está pedindo? Nada. Nada concilia. Mas Deus está dizendo: sai, sai, eu saio. Quando Deus está dizendo sai, sai e sai, o que Deus está querendo de Abraão? Renúncia. Glória a Deus. Larga tudo, Abraão. Abre mão de tudo, porque agora é que a minha obra vai começar na tua vida. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, Santo. Se fosse tu no lugar de Abraão, o que tu faria? Eita, Jesus. Ele é o esteio e o apoio da mãe. É o único filho que ela tem debaixo do mesmo teto para apoiar nesse momento difícil. Afinal de contas, estava com 28 dias que o marido dela havia morrido. Quem ela tinha para lhe auxiliar? Porque tem momento na nossa vida que Deus vai pedir de nós o que a gente não pode fazer. Mas a honra que Deus tinha para Abraão estava dependendo da atitude dele. Qual, bispo? Renunciar. Glórias a Deus. Gente, não é porque sou eu que estou pregando não, mas eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Glórias a Deus. Glória a Deus. E se você abrir o seu coração, você também vai sentir. Aleluia. Se desprenda dessas coisas, dessa vida. E se prenda nas coisas que Deus tem para você. O que Deus está pedindo de Abraão, gente, uma pessoa em sã consciência não faz. Não faz, mulher de Deus. Porque Abraão sabia que o momento não era propício e a hora não era boa. Deus está pedindo para Abraão renunciar justamente no momento difícil que Abraão está passando com a sua mãe. Olha para mim, igreja. Tem coisas que eu e você precisamos entender. Porque se Deus está te pedindo para você fazer algo, Ele tem o controle da situação. Faça sem medo, porque Ele dará vitória.
Estamos precisando renunciar a algumas coisas que está impedindo de Deus nos honrar. Vou falar duas que está matando o crente. Tem muito crente dentro da igreja que, para ser honrado por Deus, está precisando renunciar Eita ao glória! WhatsApp e o Facebook. Glória. Se eu vir aqui pregar doutrina, não, faz parte da mensagem que Deus está mandando eu falar. Eu não tenho compromisso com você, eu tenho com Deus. Eu não fui convidado para pregar uma palavra para satisfazer o seu ego. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Por quê, bispo? Porque o Espírito de Deus está mandando eu dizer que tem pessoas presas no WhatsApp e no Facebook que não oram mais como orava e não tem tempo mais para Deus como tinha. Passo mais tempo no WhatsApp e no Facebook do que de joelho dobrado falando com Deus. Aleluia! Como vamos ser honrados se ninguém quer viver uma vida de oração? Como é que vamos ouvir a voz de Deus falar conosco se ninguém ora? Se desprenda de algumas coisas que estão impedindo Deus de me honrar. Alguém está entendendo o que Deus está mandando eu falar para você? Gente, não é qualquer pessoa que abre mão da sua terra. Não é qualquer pessoa que abre mão da sua parentela. Não é qualquer pessoa que abre mão da sua família. Hoje eu entendo, dentro dessa revelação, dessa palavra, o porquê que Jesus disse aos seus discípulos, os que lhe ouviam: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Sem medo de errar. Se isso fosse acontecesse com um de nós íamos preferir ficar em casa do que abrir mão e fazer a vontade de Deus. Será que eu volto, gente? Glória a Deus. Quem quer que eu volte aí ainda? Glória a Deus! Já pensou, só Abraão sabia a dor que ele estava sentindo no peito, a tristeza no coração e a angústia da alma por ver a sua mãe naquele estado. E Deus vai dizer: sai, sai e sai. Medita, reflita. Tem pessoas que dizem que a maior prova de amor que Abraão fez para Deus foi no dia que ele ofereceu Isaac como sacrifício. Nada disso. Abraão já conhecia Deus, já tinha intimidade com ele. O maior ato de amor e compromisso com Deus veio aqui. Foi essa atitude de Abraão que chamou a atenção de Deus e fez com que os céus da honra se abrissem para ele. Ninguém abre mão da sua família como Abraão vai fazer aqui, não, gente. Estão mentindo? Sai, sai e sai. Agora eu amo essa parte, quando Deus vai dizer: e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deixa eu traduzir. Quando Deus está dizendo assim: vai para uma terra que eu te mostrarei, no original Deus está dizendo: Abraão, deixa eu escrever tua história, deixa eu te levar para onde eu quero te levar, deixa eu te conduzir, Abraão, deixa eu guiar teus passos, Abraão. Não vai para onde tu quer, vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu sei o que é melhor para ti, Abraão. Glórias a Deus! Olha para o seu irmão e diga para ele: deixa Deus escrever tua história. Escrever, Samuel, a tua história. Eu tenho respaldo porque eu estou dizendo. Deixa Deus escrever. O grande sábio Salomão deixou 2 versículos que me chamam a atenção como pregador. Ele disse que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa. Tu está querendo uma coisa e Deus tem outra para tu. Porque Ele te conhece. Ele sabe do que você precisa. Coração do homem, o coração
coração do homem, mas a resposta é certa. Olha essa outra frase dele: há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas no final. Você acha que Deus está tirando Abraão do seio da sua família, do seio da sua parentela, do seio da sua terra e vai conduzir Abraão para a morte? Ai, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olha para mim. Você não precisa entender a forma de Deus trabalhar. Você só precisa aceitar a forma que Deus trabalha. Glória a Deus. Só mais uma vez, olha para o seu irmão, diga para ele, deixa Deus escrever tua história. Deixa, Samuel. Deixa Deus escrever. Já pensou, minha pastora? O cara vai sair sem localizador, sem GPS, sem eu vou falar um português, sem eira e sem beira. Que cara sensacional! Hoje, quando eu chegar aqui, eu só cheguei porque o pastor me mandou, seu localizador. Porque sair ciente para onde tu vai é bacana, é ou não é? Tem gente que tem tanta intimidade no seu destino que sabe a hora que o ônibus passa e a hora que ele vai chegar no trabalho. Agora o ruim é tu sair sem saber para onde. Aleluia. E ser conduzido por um Deus que tu nunca viu. Glórias a Deus. Porque Abraão conhecia sim Deus de ouvir os outros falarem, mas intimidade com Deus ele não tinha. E Deus mandou dizer para esta igreja: tem pessoas aqui que Deus quer enlarguecer contigo a intimidade. Glória a Deus. Aleluia. Está na hora de você viver essa história Glória a Deus. e parar de viver a história dos outros. Está na hora de você viver o seu milagre e parar de viver o milagre dos outros. Tem pessoas aqui que você está contando o testemunho dos outros e Deus está querendo que você viva o seu. Aleluia. Fosse você no lugar de Abraão, você sairia? Você abriria a mão? Se coloque no lugar dele. Mas honra tem preço, diga para o seu irmão. Honra tem preço. Para sermos honrados, temos que honrar a Deus. Porque a honra é a única porta que gera honra. Aleluia. Dá para colocar um sorrisinho nesse teu rosto, tá? Porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Coloca um sorriso no seu rosto, sorria, porque você está sendo filmado. A gente só quer receber, mas não quer se colocar no centro da vontade da Deus. Eita glória! O que Deus está fazendo com Abraão, gente, na ótica humana, isso aqui é impossível. Mas Deus está dizendo: sai e sai. Ainda vai estreitar o funil e vai dizer: e não vai para onde tu quer, vai para onde eu quero. Glória a Deus. Eu sou tua bússola, eu sou teu localizador. Glória a Deus. Glória. Agora imagine, gente, isso Abraão ainda está no monte. Ele agora vai ter que voltar para onde? Ele vai voltar para onde? Ele saiu da onde para ir orar?